Produtor, seja bem-vindo a uma conversa que nós vamos ter hoje sobre manejo reprodutivo em gado leiteiro. Eu me chamo Cláudio, sou médico veterinário da cooperativa Gravil. A gente vai estar falando um pouquinho a respeito do que é esse manejo reprodutivo em gado leiteiro, a sua importância e por que ele deve ser feito mensalmente nas propriedades de todo o Alto Vale do Itajaí. A reprodução do gado leiteiro como um todo é muito importante, principalmente para ter eficiência máxima de produção de leite. A gente sabe que a vaca leiteira só consegue produzir leite naturalmente após um parto. Então a gente busca que essa fêmea tenha um parto por ano. E como é que isso funciona? A gente fala bastante manejo reprodutivo, mas temos que nos atentar a outros pontos, né? O manejo reprodutivo ou a reprodução da fêmea bovina, ela só funciona quando todos os outros manejos estão adequados. A gente fala que a reprodução em gado leiteiro ou do gado em geral é a cereja do bolo. A gente precisa que a parte de sanidade e alimentação ou a nutrição animal, da dieta animal, esteja muito adequada, pois uma vaca só vai reproduzir quando ela tem as necessidades básicas de mantença supridas. Aquilo que a gente comentou relacionado a um parto por ano, que é aquilo que se busca como eficiência máxima na produção leiteira, é fazer com que essa fêmea no pós-parto, ela já entre em cio após os 40 dias e que até os 80 dias pós-parto, essa fêmea já consiga emprenhar novamente. Em um ano corrido de 365 dias, a gente quer que essa fêmea fique gestante por 285 dias, então ela tem o parto, certo? E depois de 40 dias ela vai iniciar novamente na idade reprodutiva, vai iniciar novamente a ciclar. E dos 40 até os 84 dias, até os 85 dias na média, é o ideal que essa fêmea esteja gestante novamente. Por quê? Assim ela consegue ter um parto por ano. Quais são as principais causas de falha nesse manejo reprodutivo? A gente já falou lá no começo que principalmente a parte de dieta faz com que essa fêmea não esteja gestante ou nem entre em cio, pois a fêmea bovina dando leite, em lactação, primeiramente ela vai pensar em produzir leite e depois ela vai pensar em reproduzir. E algumas das principais falhas reprodutivas estão ligadas diretamente à nutrição, seja ela no fornecimento de ração não condizente com a categoria animal, ou com a fase de gestação, ou com a época do ano em que tem mais ou menos fornecimento de volumoso, ou silagem de baixa qualidade, ainda o fornecimento de sal mineral não adequado, que uma fêmea bovina, produtora de leite, necessita de uma quantidade elevada de sais minerais, então esse sal mineral ele deve ser fornecido no coxo de forma forçada, pois se deixar no corredor, ou nos coxos, ou no piquete à vontade, ela não ingere quantidade suficiente. Então o sal mineral, para a fêmea bovina produtora de leite, deve ser fornecido forçado no coxo, juntamente com a ração e com a silagem. Além disso, se faz necessário o fornecimento de sal branco. Esse sal branco, sim, deve ser fornecido de forma à vontade, voluntária, ou seja, a fêmea que tem deficiência vai até o coxo de sal branco e faz a sua ingestão. Ainda como falha de manejos que implicam na reprodução da vaca, existem as causas infecciosas e as causas de falha de manejo na inseminação. Essa falha de manejo de inseminação, por exemplo, pode estar relacionada com a utilização de um touro, que existem propriedades que ainda utilizam touro, que esse touro esteja com um andrológico ou com a parte seminal falhada, que a gente fala inadequada, ou seja, esse touro não tem a capacidade de monta, ou às vezes ele tem a capacidade de monta, porém o sêmen que ele introduz na vaca é de baixa qualidade. Dessa forma, as taxas de concepção em prenhez são de baixa eficiência. Além de a utilização de touros com andrológico negativo, ou seja, com a capacidade seminal inadequada, a identificação do cio é uma característica muito importante numa propriedade leiteira, pois a gente sabe que uma falha na identificação do cio, para quem trabalha com inseminação artificial, vai ter uma falha no momento da inseminação. E quando não se faz a inseminação no momento certo, o gameta masculino, que é o sêmen, o espermatozoide, não vai de encontro ao óvulo no momento adequado e dessa forma não tem a fecundação. Então a gente busca, identifica essa fêmea em cio quando ela aceita a monta. Essa fêmea aceitando a monta, 12 horas após a gente deve fazer a inseminação. Por exemplo, se essa fêmea aceita a monta pela manhã, a gente deve inseminar essa fêmea no final da tarde. Se ela aceita a monta no final da tarde,
ela deve ser inseminada no dia seguinte, 12 horas após. E daí existe uma infinidade de medicamentos, de protocolos para indução de cio, que também são bem-vindos em propriedades que têm algum acompanhamento veterinário. Além disso, essa falha que a gente comentou da inseminação pode vir junto com as falhas de manejo sanitário, pois uma vaca que esteja muito carapateada, que a gente fala com muito berne ou carrapato, ou moscas também, não vai demonstrar cio, ou seja, um animal fraco, em estado anêmico, como pode ser visto na foto, vai fazer com que esse animal esteja com uma esfoliação muito grande, que a gente fala de anemia, vai estar muito anêmico, vai estar fraco, vai baixar a produção leiteira e jamais vai entrar em cio. Então o que a gente busca nesse animal? Primeiro, fazer um controle estratégico desses ecto e endoparasitas, principalmente carrapato, e após isso, esses animais que estejam contraindo a doença, principalmente a tristeza parasitária, por exemplo, o amarelão, que advém do carrapato principalmente, é fazer o tratamento, curar esse animal, e somente posterior esse animal vai começar a entrar em cio novamente. Então a falha no calendário sanitário, principalmente, e na parte de prevenção contra os endo e ectoparasitas, fazem com que todo o manejo reprodutivo daquela propriedade não funcione, porque o animal com alta infestação de endo e ectoparasitas não vai ciclar. Falando em inseminação artificial ainda, além da não observação adequada do período do cio, do período da inseminação propriamente dita, existem outros problemas que podem ser causados na falha dessa inseminação. Por exemplo, a utilização de equipamentos sujos, no caso de bainhas velhas e ressecadas que ficaram com o pacote aberto, podem ter entrado um pouco de sujeira, contaminantes dessa forma não emprenham o animal, além da utilização de tesouras e corta-palhetas enferrujados, que também vai causar problemas de infecção no útero, pois o útero é o ambiente mais limpo que existe e qualquer introdução de um corpo estranho, digamos assim, de uma bactéria de qualquer sujidade, vai mudar o pH e dessa forma não vai haver a concepção. Outra falha que pode acontecer no processo de inseminação como um todo é o manejo inadequado do botijão de sêmen, pois o botijão de sêmen ele deve ser carregado de forma linear. Quando eu coloco ele em inclinação, as doses de sêmen que permanecem dentro desse botijão podem sofrer com uma movimentação inadequada. Então, o manejo de retirada de doses de sêmen deve seguir um padrão estabelecido, não fazer com que essas doses fiquem por mais de 3 segundos elevadas, pois a temperatura externa ao botijão causa danos enormes à célula espermática. Além das causas de falha de manejo nutricional que a gente já falou, as falhas de manejo sanitário, de identificação de cio, também existem as falhas infecciosas, principalmente relacionadas a IBR, BVD, leptospirose, neosporose e brucelose. Todos esses nomes são conhecidos pelos produtores, que são doenças infecciosas, algumas muito perigosas, de caráter zoonótico, ou seja, passa do animal ao humano e é muito letal, que necessita de vários meios de prevenção. Existem calendários pré-estabelecidos contra IBR, BVD e leptospirose, principalmente, que devem ser seguidos ou então discutidos com o veterinário que acompanha a sua propriedade. Existem propriedades que têm problemas de manejo reprodutivo, porém não são problemas relacionados às doenças infecciosas. Mas existem outras tantas propriedades no qual as vacinações se fazem necessárias. Uma vez que o animal vacinado, ele vai estar pré-imunizado a essas doenças e dessa forma ele vai conseguir ter uma gestação muito melhor. Quando se fala em brucelose, principalmente, é uma doença de rebanho, ou seja, é uma doença que acomete bastante número de animais. É uma doença que faz com que as fêmeas tenham um aborto no final de gestação, próximo dos 7º, 8º mês, E quando o produtor identifica na sua propriedade vários animais abortando no final da gestação, tem que ligar um alerta, pois pode ser sim brucelose. E como é que a gente faz a identificação se é brucelose ou não? Fazendo coleta de sangue e exame de laboratório. Lembrando que sempre que se compra um animal ou se vende um animal com aptidão reprodutiva para a produção de leite, esse animal deve vir com exame negativo para brucelose e tuberculose. As outras doenças que eu comentei, no caso de IBR, BVD e leptospirose, são doenças que causam reabsorção embrionária, morte fetal e até mumificação fetal em várias fases da gestação da fêmea.
geralmente do início ao terço médio. E também não é uma doença de rebanho como um todo. Algumas fêmeas podem apresentar esse tipo de enfermidade e outras não. Outra doença bastante conhecida e importante, que às vezes não é falado tanto, é a tal da neosporose, ou seja, a doença conhecida como a doença do cachorro. Por quê? Porque necessita do cachorro no ciclo desse agente para poder causar a neosporose. A neosporose também é uma doença de caráter abortivo, principalmente em novilhas, O histórico qual que é? Uma novilha que tem dificuldade em emprenhar e por algum momento, alguma situação ela vai emprenhar, mas vai custar ter um parto, ou seja, ela vai emprenhar, vai abortar, novamente ela vai emprenhar, vai abortar novamente e por fim ela vai conseguir ter um parto normal. Ou seja, essa fêmea, por algum motivo, se contaminou com neosporose. O ciclo da doença, como é que funciona? Essa fêmea tem um aborto no terço médio de gestação, na maioria das vezes. O cachorro vai lá e come as partes de restos placentários desse feto abortado. Ele vai lá na pastagem, defeca, ou na água de beber desses animais. A fêmea, então, ingere esses ocistos infectados e vai desenvolver o ciclo desse protozoário no seu organismo. E uma das principais características na fêmea bovina gestante é o aborto em terço médio de gestação. Quando essa fêmea não aborta, que tem um parto normal, o animal que nasce dessa gestação de uma fêmea contaminada já nasce contaminado. Por conta disso, a doença se perpetua na propriedade. É uma doença que não tem um tratamento propriamente dito, não tem vacina no Brasil para prevenção disso, e o tipo de eliminação é através do descarte. Ou seja, animais que têm uma alta repetição de cio e com muitos abortos, deve ser um animal descartado. E fêmeas mais velhas, com mais partos, dificilmente vão abortar por neosporose. Geralmente essa doença é causada mais em animais jovens. De todas essas causas que a gente identificou, das propriedades assistidas, do conhecimento que a gente tem da realidade do Alto Vale, a maior parte dos problemas reprodutivos estão relacionados com a falha na dieta. Após esse item, os outros manejos inadequados é o calendário sanitário, a falha na administração de sal mineral, depois vem a falha na observação de cio, e esse manejo reprodutivo na propriedade, como é que funciona? A gente faz a primeira visita, identifica os problemas através da conversa com o produtor, faz o levantamento de todo o inventário da propriedade, o número de animais, a produção média de leite, qual o tipo de ração que utiliza, volumoso, a quantidade que é fornecida, o calendário sanitário, ou seja, faz um apanhado geral da propriedade. A gente primeiro conhece a propriedade, identifica os principais pontos que estão em desacordo com aquilo que a gente acha que é o mais certo, tenta primeiramente adequar a dieta, que é o ponto crucial para o sucesso da técnica do manejo reprodutivo, e daí sim a gente começa a avaliar os animais. Avaliando os animais, daí sim a gente consegue tirar um relatório final de qual que é o problema principal da propriedade, e a partir disso, com visitas mensais, a gente consegue, ao longo do ano, corrigindo esses problemas e manter a produção máxima de leite dentro da propriedade. Se você ficou interessado nesse manejo reprodutivo, busque uma filial mais próxima de você e obtenha maiores informações.